Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal, o canal Maria e Mulher, e eu estou aqui hoje para falar com você de um assunto muito interessante, muito importante. Para mim mudou a minha vida, que é como você descobrir a sua missão de vida e viver a sua missão de vida. Então eu quero começar te fazendo uma pergunta, deixando você com uma reflexão. Se você pudesse viver o seu jogo, criar o seu jogo, criar suas regras e viver o seu jogo, o que você preferiria? Ou você preferia obedecer grandiosamente as regras de um jogo, obedecer um jogo? Fala para mim, o que você prefere nesse cenário? É você criar o seu jogo, criar suas regras e jogar o seu jogo, ou você prefere obedecer grandiosamente um jogo e as regras de um jogo? Mas eu quero que você fique até o final desse vídeo para você descobrir como que você pode fazer isso. Mas antes eu quero te apresentar para você um pouquinho de quem é a Maria Mulher, porque que eu cheguei nesse lugar que eu estou hoje, vivendo a minha missão de vida. Eu começo dizendo para você que quando eu era bem criança ainda, eu tinha um sonho que era de ter sucesso, que era de ter, liderar pessoas, de ser grande, de ter conquistar um lugar grande no mundo, né? Um espaço, conquistar os meus palcos, jogar o meu jogo, criar as minhas próprias regras. E para isso eu tive que sair da minha cidade, do interior de Minas Gerais, para ir para uma cidade também em Minas Gerais, chamada Uberaba, fazer o curso de medicina veterinária ali. Aquela cidade para mim era como se fosse uma metrópole. Ela era grande diante do cenário em que eu vivia. Em Uberaba eu cursei medicina veterinária, eu me tornei uma profissional, eu me casei, eu tive sucesso profissional, mas eu ainda precisava de algo mais. Eu tive muito sucesso como consultora, como gestora, como médica veterinária, mas por um chamado eu fui para uma cidade chamada Boa Vista, no estado de Roraima. E ali eu conquistei o que eu chamo do meu lugar ideal. Eu cheguei no lugar em que eu sonhei, em que eu investi muito para chegar naquele lugar. Eu estudei, eu busquei conhecimento, eu me esforcei para estar ali. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei nesse lugar, eu vivi o que eu chamo do luto da morte da expectativa, eu vivi um vazio existencial. E eu comecei a ir chorando para aquele trabalho e sair daquele lugar muito mal. Comente aqui nesse vídeo quem já passou por isso. Se você já viveu isso ou você está vivendo, comente aqui nesse vídeo. Porque essa crise existencial, ela foi um chamado para minha cura. Então eu fui procurar ajuda, né? E na ajuda do desenvolvimento humano, a pessoa que eu encontrei, ela me disse que estava tudo certo com a minha profissão, mas que o problema estava comigo mesmo, que eu estava com falta de autoestima. E que se eu fizesse um mergulho profundo no autoconhecimento, eu ia resolver essa situação. E eu comecei a perguntar como que eu poderia resolver essa situação, quem poderia me ajudar. Então foi aí que eu, com essas minhas angústias, com as minhas procuras, com as minhas buscas, eu decidi que eu ia viver uma vida de sentido, que eu ia viver uma vida de propósito. E eu fiz uma pergunta para mim: para que eu faço o que eu faço? Você já se perguntou para que você faz o que você faz? Comente aqui, coloca aqui embaixo. Para que você faz o que você faz? E quando eu fiz essa pergunta, eu não conseguia encontrar resposta. Porque tudo que eu fazia até aquele momento era para obedecer a uma sociedade, era para que a sociedade ela reconhecesse o meu trabalho. Não, não era para me satisfazer, era para satisfazer, para uma necessidade de uma sociedade, não para atender a minha necessidade. Não era para atender a necessidade da minha família, não era para atender a necessidade interna minha, não era para atender a minha necessidade do meu ser, do meu sentir.
Então, dentro dessa procura, eu decidi fazer uma transição de carreira. Mas eu tinha muito medo de ficar sem emprego, de ficar desempregada, porque afinal, eu tinha chegado num lugar em que eu tinha investido 16 anos para estar ali. Como que eu ia sair daquele lugar e ficar desempregada? Porque até aquele momento eu só sabia ser médica veterinária e gestora. Eu não sabia que eu poderia, né, ter outras possibilidades. A minha missão era ser médica veterinária naquele momento. Então foi aí que eu um dia saí daquele local angustiada, pensativa e pedindo para Deus uma resposta. Eu coloquei para Deus a situação que eu estava vivendo, coloquei a minha família, coloquei tudo o que tinha acontecido comigo naquela trajetória e falei que Deus, que ele me desse uma resposta. E eu cheguei em casa com muita dor de cabeça naquele dia. Eu senti muita dor de cabeça e essa dor de cabeça não passou e eu fui ao médico. E quando chegou lá, eu descobri que eu estava positiva para dengue. E olha que interessante, eu era a gestora que cuidava dessas ações de combate ao mosquito e combate à doença. E por sinal, eu estava com a dengue numa fase crítica. Por quê? Eu estava emocionalmente muito debilitada, mentalmente, né, muito cansada, porque era um trabalho que eu tinha de me dedicar muito, porque o Estado ele vivia uma crise humanitária, né, decorrente do país vizinho. Então, eu tinha uma dedicação muito intensa ali, o famoso 24/7. Quem aqui já viveu isso, né? De se dedicar, de estar, de acreditar que ela precisa, que você precisa estar presente 24 horas, 7 dias na semana, porque você é insubstituível. Era assim que eu pensava. E era isso que eu fazia. E quanto mais eu dava, mais as pessoas gostavam e mais eu ficava ali naquele loop, né, naquele movimento. Então, quando eu passei por essa situação toda, que eu tive que ficar em repouso, eu comecei a pensar uma outra forma para que eu pudesse mudar a minha realidade. Aquela realidade que estava me deixando angustiada, que estava me deixando no vazio, que estava me deixando, de uma certa forma, insatisfeita com tudo aquilo que eu tinha construído. E o medo é muito grande. Então, dentro disso, dentro desse momento de reflexão, né, que eu estava ali naquele leito, eu recebi uma mensagem de uma faculdade que ela disse para mim, na mensagem dizia que eu tinha todos os requisitos, né, os pré-requisitos para ocupar uma vaga como professor universitário e levando em consideração ao meu currículo, a minha trajetória, a minha experiência como profissional e como pessoa também. E eu pensei naquele momento, isso é um sinal. E não tive dúvidas. Eu me recuperei, fui ali, fiz a prova, eu fui aprovada naquele concurso, naquela seleção, e eu pedi exoneração daquele lugar que eu estava. E eu falo para você que eu queimei a ponte, porque se eu não tivesse pedido exoneração daquele lugar, eu não teria feito o que eu faço hoje. Eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Então, quando eu pedi exoneração daquele lugar, a pergunta que me fizeram foi: você está ficando louca? Nossa, naquele momento foi como se tivesse caído assim um véu. Eu falei: loucura? Sim, eu estou fazendo para viver uma vida de sentido. Eu quero viver essa vida de sentido. Então, naquele momento, eu fui para o meu palco, eu fui viver uma vida de sentido. Porque a Dana Zohar, né, que no seu livro, A Inteligência Espiritual, ela fala que a doença do século é a doença da falta de sentido. Quantas pessoas não estão vivendo uma vida profissional, uma vida pessoal, ou vivendo a vida mesmo sem sentido? Não está colocando a vida no centro da sua realidade. Ela está fazendo uma luta com o mundo. Ela está lutando para fora, mas ela não está lutando com a luta mais importante, que é a luta para dentro, que é a luta com ela mesma. Então você precisa lutar é com você, porque a luta com o mundo é uma luta perversa. Você vai viver uma vida sem sentido se você continuar lutando com o mundo. E naquele momento que eu decidi então fazer esse processo,
né? Que eu voltei para dentro de mim, que eu voltei para a casinha, que eu vivi o mergulho no meu autoconhecimento, eu tive a oportunidade de conhecer, então, a inteligência espiritual, né? E essa mentora, ela me posicionou a como que eu poderia identificar e viver a minha missão de vida. Porque até então eu achei que a minha missão era ser médica veterinária, mas eu descobri naquele momento que a missão é uma possibilidade que você tem de você viver uma vida melhor. É você viver o seu para quê, é você viver a sua história de vida, né, fazendo ela ser cada dia, cada vez maior, ser cada vez melhor. Então, quando eu fiz esse processo de me posicionar, né, para viver a minha missão, eu quero dizer para você que existe 3 passos para você viver a sua missão de vida. Que o primeiro passo é você viver a sua missão de vida com você mesmo. Com você mesmo. Não é com o outro, não é você ir procurar as baleias, salvar as baleias no mar, não é você ir salvar as tartarugas. A sua missão, ela começa com você. Porque você não veio aqui em um livro em branco, você já vem numa história que já vem sendo contada. Essa história já vem sendo contada pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, né? Por pessoas que vieram antes de você. E você pode estar repetindo um padrão de sofrimento, e você pode ficar que nem uma garrafa vazia no mar. Imagine uma garrafa vazia no mar, onde que a onda vem e leva ela para qualquer lugar. Quando você não tem uma direção, quando você não tem um sentido, quando você não tem uma causa, você pode ficar à deriva. Então eu quero te dizer que a sua missão com você mesmo é aquilo que você veio curar em você, que você veio colocar um ponto final. É aquilo que me levou para Roraima, por exemplo, porque eu estava ali em busca de reconhecimento. Porque você imagina, dentro da minha história de vida, eu sou a 7ª filha de 12 filhos que a minha mãe teve. Então, em que momento a minha mãe ia ter tempo, meu pai ia ter tempo para me reconhecer, para me validar? E tá tudo certo diante das circunstâncias, né? Diante daquela circunstância, minha mãe ali com tantos filhos, eu precisei viver aquilo ali para poder chegar aonde eu cheguei, para poder curar em mim o problema que não é meu, que não é seu, mas que é um problema do mundo. Que quantas pessoas hoje elas buscam reconhecimento e vivem no vazio existencial em busca desse reconhecimento, em busca do sucesso e vai fazendo como eu fiz, cada dia estudando mais, cada dia buscando mais aprendizado, investindo mais em curso, mas o vazio ele permanece. Então, quando você descobre que a sua missão é com você mesmo, né, que você cura em você e você encerra, né, esse processo nas pessoas que virão depois de você, nos seus filhos, né, quando você impacta não só você, mas a vida dos seus filhos, você está cumprindo a sua missão com você, porque você está transcendendo, você está furando aquela bolha que te cobre, que diz para você que talvez você não pode, que você não é capaz, que a vida é assim mesmo, que a vida é sem sentido mesmo, que você vai a esperar a sua aposentadoria. Não, mas quando você transcende isso, quando você descobre isso, você faz isso com você, você vive uma grandiosidade que é de fazer a sua história de vida ela ser uma história maior e melhor do que a história dos seus pais, mas sempre honrando eles. E quando você faz isso, quando você transcende, quando você consegue fazer isso de uma forma grandiosa, você também vai impactar aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Que aí eu chamo de missão de número 2, que é quando você fez tão bem a sua missão de número 1, que aquelas pessoas que estão à sua volta, elas também vão ser impactadas. Você melhora a sua comunicação, você tem sucesso, você pode oferecer para essas pessoas aquilo que você não teve, mas que você está proporcionando ela por, por uma forma de que você tem de transbordar, não só internamente, mas materialmente também falando. Né? Você constrói uma história diferente.
E aí, quando você se posiciona, quando você faz isso, né, tão bem, né, quando você se torna esse exemplo, tão bem, você começa então a transferir essa sua missão para as pessoas, para grupos que você nem conhece, que é o que eu faço hoje. Aquela dor que eu busquei, né, curar, é o que eu ajudo as pessoas hoje também a se curarem, que é ter uma vida de sentido. E eu quero te dizer que a sua missão ela está em qualquer lugar. Não precisa de você mudar de profissão ou de você deixar de ser a profissional que você é, mas você faz um reconhecimento. Você honra a sua história e reconhece aquilo que você precisa curar em você que vai te tornar grandiosa, que vai te tornar uma pessoa expansiva, que vai se tornar uma pessoa, um ser humano ilimitado, que você vai começar a viver o seu para que você faz o que você faz. Então, quando você tem a resposta do para que você faz o que você faz, que não é só sobre a sua necessidade, mas é para você viver algo maior do que isso, que é para impactar o mundo, né? Que é para é uma missão que te integra com todos, né? Quando eu digo que a sua missão está em qualquer lugar, é com a pessoa que você fala do pequenininho ali, que seja é, aquela primeira pessoa que você encontra no seu dia, até se você for palestrar para um grupo grande de pessoas, se você for ser gestor de um grande grupo, de uma empresa grande, no lugar que você estiver, se você estiver dentro da sua casa, com seus filhos, com seu companheiro, com seu cônjuge, então está em qualquer lugar. E quando você vive esse pra quê, né, essa forma grandiosa, eu pergunto para você quem que você se torna a partir do momento em que você está vivendo essa história com sentido. Quem que você se torna? Quem é o gestor que você se torna? Quem é a gestora que você se torna? Quem é a profissional que você se torna? Quem é o pai e a mãe que você se torna? E com isso, né, sendo você de fato, não você sendo a profissão, não você sendo o cargo, mas quem você se torna, qual é a sua identidade ativada? Né, com as suas habilidades, com seus talentos que você tem, né, com tudo aquilo que você faz, né, você se comporta do jeito que você quer ser. Né? Aquilo está tão assim introjetado em você que você se comporta daquela forma, alinhado com o que você faz, com quem você se comporta no seu ambiente de trabalho, na sua casa, com os seus amigos, a sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na vida profissional, na sua carreira, em qualquer lugar você vai se comportar assim. Então, diante, né, de tudo isso, naquele momento em que eu fiz a pergunta no início do vídeo que o que você escolhe? Você quer criar as regras do seu jogo? Você quer criar o seu jogo ou você quer obedecer um jogo ou obedecer as regras de um jogo? Naquele momento em que eu decidi que eu queria criar as regras do meu jogo, que eu queria criar o meu jogo, eu decidi viver a minha missão. E uma pessoa que ela vive a sua missão de vida, se você vive a sua missão de vida, você coloca a sua vida no centro da realidade. Você vive o seu para quê e você faz a sua vida ser cada vez maior. Porque eu tenho algo para te falar que a única coisa que dá certo é você ser você. Ser você dá muito certo. Você já parou para pensar se você pudesse viver o seu propósito de vida alinhado com o lugar que você está, com o seu lugar de trabalho, com o lugar que você frequenta? Se você está assistindo esse vídeo aqui e você gostou desse assunto, envia para outras pessoas. Eu estou à disposição para te ajudar a se tornar um agente da mudança quando o assunto é como você viver o seu propósito de vida, como você descobrir a sua missão e viver o seu propósito de vida. Então, eu vou deixar as minhas redes aqui, minhas redes sociais aqui, meu Instagram, né, o @Maria e Mulher. Se você gostou desse assunto, se você gostou desse vídeo, recomende para outras pessoas, porque como eu falei no início do vídeo, né, a doença do século é a doença da falta de sentido.
Se você está vivendo uma vida com falta de sentido, nenhum lugar vai ser bom para você. Mas, sendo um agente de mudança, você pode tornar esse lugar alinhado com o seu propósito e você viver ali a sua missão.